Agora eu quero que você preste muito bem atenção nesta reportagem que nós vamos exibir. E se tiver crianças da mesma idade, é pesado. Mas eu acho até importante que elas vejam, porque o perigo está muitas vezes onde a gente menos espera e de quem a gente menos espera. Você vai acompanhar agora a história chocante, é o mínimo que eu posso dizer, de um assédio sexual contra um estudante de apenas 11 anos. O pior é que o suspeito de cometer o crime é o próprio professor e de ciências da escola onde ela estuda, escola estadual onde ela estuda. O professor, entre outras coisas, pediu para a aluna falar com ele pelo WhatsApp para passar, a princípio, informações de um trabalho que ela precisaria entregar. Foi aí que o assédio começou. Você vai acompanhar na reportagem, a partir de agora, de Bruno Protásio e Henrique Moura. Põe na tela. A conversa começou no dia 17 de março e seguiu até o dia 20. Primeiro, as mensagens são sobre a tarefa de ciências, até que o professor questiona se poderia fazer uma pergunta para a criança, que tem 11 anos. Ele pede várias vezes para que ela não conte para ninguém. Promete até dar nota 10 na atividade, até chegar ao ponto de pedir fotos íntimas dela. Depois que ele percebeu que a mãe dela estava com o celular, o professor ainda disse que foi outra pessoa que mandou as mensagens. Pronto, ela estava sozinha no quarto dela, aí perguntou se ela pediu foto nua. Na hora que ele pediu a foto nua, na hora minha filha me mostrou, porque ela não esconde as coisas de mim, graças a Deus. E aí foi quando ela começou a digitar e eu ao lado, depois eu peguei o celular e comecei a digitar. Para ele era minha filha de 11 anos, inclusive foi colocado. Eu só tenho 11 anos, sou uma criança, ele colocou por isso, quer dizer, então para ele é boa, novinha, né? Aí o que eu quero é o quê? Que tenha justiça, porque eu estou indignada como mãe. Muitas famílias que passam por isso estão indignadas e eu peço justiça para que ele pague pelo que ele fez. E se tiver mais outras crianças, adolescentes que já passou pela mesma situação, que procure o conselho tutelar, tome providência, não deixe impune, porque ele não só foi minha filha, pelo que ele botou nas mensagens, não foi. Ele pede foto dela de calcinha, ele pede nua, ele perguntou se a minha filha já transaria naquele momento com um adulto. Né? É grande indignação fora de toda normalidade. Eu só peço justiça e que ele seja preso para pagar pelo que ele foi, né? O homem é professor em uma escola que fica no bairro Santos Dumont, na parte alta de Maceió. A menina estuda lá desde o ano passado, mas nunca o conheceu pessoalmente. O contato por telefone só ocorreu porque as aulas são online devido à pandemia. A mãe dela procurou a direção da escola, que depois acionou o conselho tutelar. Procurei a escola, teve todo o apoio da escola, que foi onde eu fui primeiro, foi da escola veio o conselho tutelar e fui da delegacia de crime contra a criança e adolescente, lá na Jatiuca, do Conjunto Castelo Branco, e já fiz o BO para tomar as providências cabíveis. Para nossa surpresa, é um professor, um formador de opinião, um educador, que se passa para o professor bonzinho, a criança manda a matéria para ele corrigir, ele vai dar em cima da criança. E ele nunca viu nem a criança nunca viu ele. E para nossa surpresa, quando a mãe começou a falar com ele mudou a conversa, foi um colega dele que pegou o celular. Como é que o meu colega pega um celular meu e vai dar em cima de uma criança sem eu conhecer a criança? Aonde vamos chegar? Um professor que é para proteger a criança, para ensinar, para educar, ele aliciando a criança, querendo conhecer uma criança de 11 anos de idade. A mãe revelou que após a situação, a filha ficou assustada. Você sabe que a minha filha está bem, é mentira. Ela não está bem, sem conseguir dormir direito, nervosa, né? E com medo, ela está com medo, que não é fácil. Ela veio um dia onde a gente menos esperava do professor, que é o educador, que está ensinando ela para aprender as coisas da vida e vir de um professor. É chocante, né? Eu não esperava isso jamais. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O Conselho Tutelar teme que este professor possa ter feito a mesma coisa com outras alunas. Casos ele tenha tentado esse assédio com outros alunos, que denuncie, que não se omita. Procure o Conselho Tutelar do Tabuleiro e a gente encaminha o caso para a delegacia, onde está tramitando todo o processo. Então a gente pede que denuncie, que não se omita, tem o Disque 100, liga gratuitamente, não se identifica. Um absurdo total. E olha o nível de consciência da própria criança. Só tenho 11 anos. Para você veja a lucidez, ela sabendo daquela situação que ela estava passando e vivenciando. Ainda sobre esse assunto, o Neto Mota tem agora informações sobre o posicionamento da Secretaria de Educação. Vamos acompanhar. A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas informou que não tolera qualquer tipo de assédio dentro de ambiente educacional. A SEDUC informou ainda que vai continuar apurando e acompanhando com rigor os próximos passos da Polícia Civil de Alagoas em relação a esse caso. Nos próximos 15 dias, a polícia deve ouvir a mãe e todos os envolvidos. O caso chamou a atenção também pela participação e importância do Conselho Tutelar, que muitas vezes pode estar a metros das casas das vítimas, onde os parentes ou outros tipos de vizinhos podem fazer a denúncia, além do 181 da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e da Polícia Militar pelo 190. Do São Jorge, Neto Mota. Pois é, esse é um assunto que eu quero saber a opinião do nosso especialista em segurança, Estael Santos, que está conosco nesta quinta-feira mais uma vez pela internet. Salve, salve, meu querido Estael, bom dia. Bom dia, meu dileto amigo, bom dia a todos. Que caso é esse, Tiago? Estarrecedor, né? Você que é pai, eu que sou pai, né? Isso mexe com os brios de todos nós, né? Não é fácil não. E eu queria começar com você, meu querido Estael, exatamente pelo final, pelo que disse a Secretaria de Educação nesse exato momento, que não tem muito o que dizer. O máximo que pode fazer é fazer o acompanhamento, instaurar uma possibilidade aí até de um inquérito administrativo, acompanhar os desdobramentos da polícia, mas é preciso fazer esse monitoramento constante. Então é isso, Estael? Verdade, né? Você bem disse, cabe agora à Secretaria de Educação essa tramitação administrativa. É óbvio que esse indivíduo, sujeito criminoso, ele não pode mais lecionar, né? Agora, nos cabe também acompanhar o que irá e de que maneira irá proceder a polícia, que as investigações elas já se iniciaram, né? E bem certamente esse sujeito criminoso, repugnante, será responsabilizado por esse ato que inaceitável. E o conselheiro tutelar foi muito feliz quando ele levantou a suspeição em cima desse professor, do fato de que quem nos garante que esse foi o primeiro assédio, não é? Exatamente. Porque isso. O cidadão que se vale de uma rede social, né, encaminhar mensagens de textos, que o risco dessas mensagens serem printadas, serem reencaminhadas, né, até para próprias autoridades, como foi feito de fato, ele simplesmente ignorou isso, levando a abordar realmente a criança de uma forma mais incisiva e, de fato, pouco se lixando para o que possivelmente poderia acontecer, né, se valendo e intimidando a criança no sentido de que ela não contasse a ninguém que teríamos uma aposta para ela garantir o 10 naquele trabalho escolar, né? Tiago, a gente que acompanha esses casos, né, e de forma triste aqui tem que noticiar, percebemos que o indivíduo que age dessa maneira, ele nunca age isoladamente, tá? A polícia pode, inclusive, descobrir outras práticas, né, outros crimes que esse sujeito possa ter praticado com outras crianças.
se ele se encoraja e faz desse modo no meio virtual, e esse indivíduo quando estava lecionando presencialmente, né? A gente enxerga esse cenário ser o cenário da ação de um possível pedófilo. A pedofilia, que é essa patologia de ordem psíquica, onde o indivíduo ele tem atração sexual por uma criança, por um menor de idade, né, e externa isso, né? E isso é um crime hediondo. E volto a dizer, ele nunca age isoladamente, isso é certo. Bom, eu já disse aqui e eu quero passar para você também essa análise, essa reflexão, meu querido Stael. Me chamou a atenção, de fato, o nível de consciência da própria criança, que começou a não entender as colocações do próprio professor, né? Eu tive o cuidado de ler praticamente todos os prints, né, desta conversa, que começou no dia 17, terminou no último dia 20, ou seja, você tem aí 4 dias de conversa, ele cercando, esperando o momento exato de dar o bote, né? E o nível de consciência da criança foi muito importante para ela identificar exatamente essa situação, né? Exatamente isso. Isso nos externa o quanto os pais são próximos a essa criança, né? Certamente isso é uma educação dada no núcleo familiar, que busca instruir a criança a reconhecer esses limites. O que é ali uma atenção, o que é um carinho, o que é um abuso, tá? Isso certamente nos remete à certeza de proximidade do pai e da mãe dessa criança. Isso, inclusive, é uma dica, né? Sempre que temos oportunidade, falamos desse modo. Instrua a sua criança, capacite-a a entender o que ali é um assédio, o que ali é um abuso, o que não pode, o que pode. Exatamente, é preciso ter essa aproximação, não é? É preciso estar presente na vida dos filhos, orientando, falando dos perigos, né? Falando dos caminhos a serem percorridos e estarem atentos, infelizmente, a tudo e a todos, porque os casos falam por si só, né, Stael? A gente tem aí outros exemplos, infelizmente, também dentro de casa, vindo de parentes, de outros familiares, né, de pessoas que estão próximas, e é preciso mesmo, de fato, a família, a presença do pai e da mãe está ali, ó, muito próximo mesmo a esta criança para saber orientá-la e de que forma agir. Bom, Stael, vamos acompanhar de fato os desdobramentos de tudo isso, né? Agora a investigação vai ser iniciada e vamos ver aí no que é que isso vai dar. Eu fico mais uma vez aqui, registro o meu repúdio a tal da lei, né, de abuso de autoridade, que não nos permite, né, nem divulgar o nome desse crápula, não nos permite mostrar a carinha desse canalha, né? É uma lei que foi feita para proteger o próprio bandido. Né? Mas enfim, também me causa revolta. Isso tem que ser mudado de cima para baixo. É preciso ter esse nível de consciência, porque teve até a boa intenção de realizar a lei, mas infelizmente distorceram essa lei e acaba aqui contribuindo para a criminalidade. Valeu, meu querido Stael Santos, mais uma vez.